Olá! Neste vídeo vamos abordar um tipo de estudo epidemiológico que utiliza metodologias de dois treinamentos muito conhecidos, que são os estudos de prevalência aninhados na coorte. Inicialmente vamos falar sobre os estudos de prevalência e os estudos de coorte em si. Estudo de prevalência, também chamado de estudos transversais, é um tipo de estudo observacional que analisam dados coletados de uma população ou amostra em um determinado momento do tempo. E para que servem os estudos de prevalência? Principalmente para medir a carga de uma determinada doença, ou seja, a porcentagem de indivíduos doentes em relação à quantidade total de indivíduos do estudo. Também serve para medir associações entre exposição e desfecho, ou seja, para testar hipóteses. Uma hipótese, por exemplo, seria se o consumo de bebida alcoólica está relacionado à depressão. Como principal desvantagem do estudo de prevalência, temos o fato de que para algumas variáveis esse tipo de estudo não permite determinar se essa variável é causa ou efeito, dado que essas variáveis e a variável desfecho são coletadas no mesmo instante de tempo. Outra desvantagem é que esse tipo de estudo não está livre do viés de memória. Por exemplo, para responder à pergunta do tipo "teve sarampo na infância?", o entrevistado pode não se recordar ao certo e responder de forma errada. O outro estudo é o estudo de coorte. Os estudos de coorte, ou estudos em coorte, são estudos que também são chamados de longitudinais porque neles acontece mais de uma avaliação ao longo do tempo e, portanto, dão a ideia de acompanhamento. Esses estudos acontecem da seguinte forma: na primeira avaliação, uma população ou uma amostra dessa população será dividida em dois grupos, que são o grupo formado por pessoas doentes e o grupo formado por pessoas não doentes. A população de doentes será acompanhada por um período de tempo. Passado o tempo de acompanhamento, a população é dividida novamente em doentes e não doentes. Temos então a incidência da doença, que é a razão entre a quantidade de doentes e a população de estudo, que neste caso aqui seria a população de não doentes definida na primeira avaliação. Para que servem os estudos de coorte? Eles podem discernir entre relações temporais entre a exposição e o desfecho, pelo fato de a exposição vir antes do desfecho, ou seja, a exposição preceder o desfecho. Eles permitem avaliar a história natural das doenças. Conseguem mensurar os riscos em relação a alguma exposição. Neste caso, na coorte, é calculado ou medido o risco relativo, que é também conhecido como razão das incidências. Finalmente, vamos falar sobre os estudos de prevalência feitos em coorte, ou estudos de prevalência aninhados na coorte. Nesse tipo de estudo, há uma coorte e essa coorte objetiva avaliar algum desfecho específico, porém, em um determinado instante de tempo, é feito um estudo transversal com os indivíduos acompanhados nessa coorte e a prevalência é avaliada. Geralmente, nesse tipo de estudo, no estudo transversal, se pretende avaliar a prevalência para um desfecho diferente do desfecho que seria avaliado inicialmente pela coorte. Ou seja, na coorte, vamos avaliar a incidência considerando um desfecho e a prevalência considerando um outro desfecho. Aqui temos um exemplo de um artigo da Revista de Saúde Pública que teve como objetivo estimar a prevalência de transtornos mentais comuns e sua associação com fatores de risco na coorte de nascimento de Pelotas. Essa coorte é composta por 5.914 crianças nascidas desde o ano de 1982 na cidade de Pelotas, Rio Grande do Sul.
Esse estudo foi realizado em 2004-2005, ou seja, com adultos de 22 ou 23 anos, utilizando o questionário SRQ para medir a ocorrência de transtornos mentais comuns. Portanto, o desfecho do estudo era a ocorrência dos transtornos mentais comuns, como o artigo trata aqui, TCM. Nesse estudo, informações como baixo peso ao nascer, escolaridade materna, duração da amamentação e renda familiar ao nascer foram extraídas dos dados da coorte. Observe que essas informações fossem extraídas de um estudo transversal sem o suporte de uma coorte, elas estariam sujeitas ao viés de memória, pois quem aos 22 ou 23 anos iria se lembrar com precisão qual o peso ao nascer ou por quanto tempo foi amamentado. Então, esse é um estudo que exemplifica um dos principais benefícios em se realizar estudos de prevalência utilizando os dados registrados em coorte, que é a minimização do viés de memória. Essas aqui são as referências e muito obrigado pela atenção.